Bom, dando sequência, agradecer aqui ao Dr. Marcuccio pela brilhante apresentação e parabenizar a Petrobras mais uma vez pela grandeza que é esse investimento na Bacia de Santos e no pré-sal. Deu para a gente ver que o pré-sal é a grande estrela que brilha, mas a Bacia de Santos é muito mais do que o pré-sal, não é? Quer dizer, a Petrobras também é muito mais do que o pré-sal, então não dá para a gente ficar focado só nessa questão. Todo mundo fala pré-sal, 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 mas é muito mais do que tudo isso. Vamos ser honestos, quer dizer, tem o pré-sal é importante, a Bacia de Santos é importante, as outras áreas da Petrobras são importantes, as refinarias são importantes, e tem todo um conjunto e toda uma oportunidade de negócios que vocês podem atender como indústria e como prestadores de serviço. Então, é isso que a gente sempre chama atenção e quer dar o destaque para vocês. Mais uma vez aqui agradecer a presença de todos e falar rapidamente o que o Estado de São Paulo vai estar fazendo. O secretário Aquiles já deu um briefing para vocês rapidamente, mas vale lembrar que até o ano passado a Secretaria de Energia era junto com a Secretaria de Saneamento. O governador Alckmin percebeu a importância que tinha a indústria do petróleo e gás e os desafios que se apresentavam tanto na indústria do petróleo e gás como na indústria, na questão energética, da energia elétrica tradicional, e também nas oportunidades que se apresentam nas energias renováveis. E recriou a Secretaria de Energia com agora 4 subsecretarias, uma voltada para a energia elétrica, uma voltada para energias renováveis, e aí envolve toda a questão da biomassa, das eólicas, da energia solar, dos resíduos sólidos urbanos, uma subsecretaria de petróleo e gás, da qual eu coordeno, e uma nova subsecretaria de mineração, que também era um pleito antigo dos envolvidos e também do Parlamento Paulista, que fosse formalizada essa subsecretaria. Ela é nova, ainda não tem um coordenador, foi criada agora no comecinho do mês, está sendo indicado um coordenador, e a ideia é então a gente falar um pouquinho sobre o Conselho Estadual de Petróleo e Gás, também criado pelo governo no final do ano passado e reestruturado nesse ano. A gente tem aí uma atividade muito intensa, uma equipe ainda pequena, mas já trabalhando, e como principal parceiro, a indústria de São Paulo, os prestadores de serviço de São Paulo, as universidades e, claro, a Petrobras. Vou falar para vocês, então, rapidamente, bom, no contexto atual, que a indústria do petróleo, como já foi dito aqui, vem crescendo continuamente e que hoje corresponde já a 12% do PIB do Brasil. Que em 95 a Petrobras era um ator menor porte no cenário mundial e hoje está entre uma das maiores companhias do mundo. Que em 2010 a arrecadação de royalties e participações especiais superou os 20 bilhões de reais. Que a disseminação da riqueza petrolífera se dá através do envolvimento de diversos setores da economia no processo de fornecimento de bens e serviços, e que quanto mais mão de obra local e regional for absorvida, mais sólida e equilibrada será a disseminação dessa riqueza nas diversas camadas das sociedades. Aquilo que o secretário Aquiles falou, se daqui a 10 anos a gente ainda tiver gente morando em palafita, então não serviu de nada o nosso esforço. O que nós temos que fazer é um esforço para um desenvolvimento sustentável. Que o desenvolvimento sustentável na cadeia produtiva de petróleo e gás no Brasil requer um esforço organizado, que é o que nós estamos fazendo justamente, por parte de todos os agentes, que compõem para aproveitamento das potencialidades e a eliminação dos gargalos existentes ao longo das várias camadas da cadeia. E o governo do Estado, em conjunto com a sociedade civil, a indústria, os prestadores de serviço, o comércio, as universidades e os institutos de pesquisas e também as FATECs e ETECs, nossos grandes parceiros,
identificou esses gargalos, através de um diagnóstico muito bem feito em 2009 e 2010, o CESPEG, e vem tomando as providências para que haja condições adequadas à expansão da indústria de petróleo e gás, upstream e downstream. Um exemplo para a produção de bens e serviços, isso foi um estudo realizado pelo IPT em 2009 e mostra que para cada bilhão investido em exploração e produção, são encomendados mais de 400 milhões de bens em São Paulo. Então, desde a fabricação e manutenção de máquinas, fabricação de produtos metalúrgicos, serviços prestados às empresas, siderurgia, transporte, refino, indústria petroquímica, fabricação, equipamento, um total de 419 milhões, mais de 400 milhões na questão de bens e serviços. O mesmo estudo revela que para o valor adicionado, para cada bilhão investido, são gerados mais de 166 milhões, mais ou menos nas mesmas proporções de prestação de serviços, transporte, comércio, siderurgia. E que emprego, o mesmo estudo mostra que são, para um investimento de 1 bilhão, são gerados mais de 4.500 empregos, diretos e indiretamente. 2.000 empregos diretos, 2.000 empregos indiretos e um total de 4.600 empregos, mais ou menos. Isso são estimativas. Vale dizer que, além da Petrobras, a gente trabalha também com todos os parceiros da Petrobras, o que é importante. Não é só uma empresa, são várias empresas explorando e vários prestadores de serviço para essas empresas. Tem um estudo de caso para a Bacia de Campos do potencial econômico da contratação de serviço. No caso de Campos, foi feito um estudo muito detalhado que mostra que para um investimento de quase 16 bilhões de reais, ou seja, 57% desses recursos foram capturados no Brasil, 47% deles, que equivale mais ou menos a 7 bilhões e 400 milhões, ficaram no estado do Rio de Janeiro e que 14%, ou cerca de 2 bilhões e 200 milhões de reais, ficaram na cidade de Macaé. Isso leva a uma conclusão do quê? Que a contratação de serviços é fortemente dependente da localização da base de apoio offshore da operadora petrolífera e que normalmente ela ocorre num raio de menos de 40 quilômetros. Nós vimos na apresentação do Dr. Marcusso, praticamente todas as cidades do litoral e algumas do Vale do Paraíba, São José dos Campos, têm influência direta nisso aí. Então, isso mostra uma zona, uma nuvem de atividades que podem ser alocadas nessas cidades. Na questão da contratação de bens, isso se dispersa um pouco e a gente conclui que a contratação de bens, por sua vez, é menos afetada pela localização da base de apoio. Evidentemente, a indústria de São Paulo pode fornecer equipamentos para o Atlântico Norte, para o estaleiro Atlântico Norte, em Suape, pode fornecer equipamentos para o Rio Grande do Sul, ou seja, isso é muito mais disperso do que na questão de serviço. O serviço é importante, está próximo, num raio aí de 30, 40 quilômetros. Já bens de capital, normalmente podem ser alocados mais distantes. A gente tem uma logística excelente que pode propiciar o transporte desses equipamentos. Ainda na questão das oportunidades para São Paulo e as perspectivas socioambientais, a confirmação dos investimentos da Petrobras para construção naval, montagens e novos terminais portuários representará para o Estado, mais ou menos, na área de petróleo e porto, investimento de 176 bilhões, em termos de postos de trabalho no litoral paulista, fase de implantação 130 mil empregos diretos na área de petróleo e porto, na fase de operação 71 mil empregos diretos e mais 120 mil empregos indiretos, também sempre ligados ao petróleo e porto e apoio às empresas. Um incremento populacional que a gente prevê para o litoral na faixa de 150 mil novos habitantes até 2025, daí a grande preocupação do Estado em ter esse desenvolvimento sustentável.
Então aqui a gente tem a cidade de Santos, se vocês derem uma olhada aqui, mais ou menos onde se pretende instalar uma base de apoio, conforme o Dr. Marcos falou, ou mesmo a refinaria do Cubatão, tem um raio de 40 quilômetros que atinge todo o ABC e chega até quase próximo a São José dos Campos. Se a gente fizer um ciclo semelhante lá em Caraguatatuba, com certeza vai se expandir muito mais. Isso é para vocês terem uma ideia de uma área de influência. A preparação da infraestrutura e inserção da população local. Quer dizer, o litoral paulista já conta com uma infraestrutura consolidada em expansão. São necessárias melhoras? São. É necessário duplicar Tamoios, é necessário melhorar a Padre Domingos Randon, ali a Piaçagal Garujá, é necessário o túnel que o governador já anunciou, é necessários novas pontes para a travessia do canal, ou seja, um VLT, são coisas que já foram anunciadas, mas que deve estar em processo de contratação e ainda esse ano. A economia do litoral, com ênfase na atividade portuária, Santos é o maior porto do país, e no turismo de veraneio é aderente e complementar às atividades de exploração e produção. Santos tem já uma infraestrutura muito boa e as cidades vizinhas, a gente tem interagido muito com a Agência de Desenvolvimento da Baixada Santista, estão se preparando para isso e muitas delas já estão até com obras em andamento. O Programa Paulista de Petróleo e Gás e o Conselho Estadual de Petróleo e Gás visa principalmente internalizar os benefícios econômicos, minimizar os potenciais impactos ambientais e sociais e consolidar a inteligência de petróleo e gás em São Paulo. A gente tem um objetivo e um sonho, uma visão, melhor dizendo, de ser um polo de referência do petróleo e gás no mundo, assim como é Houston e como é a Noruega. O Conselho Estadual tem 6 comitês técnicos. O Comitê de Desenvolvimento da Cadeia de Fornecedores, que é hoje que nós estamos tratando exatamente disso, e a gente vai dar um pouquinho mais de ênfase. Tem um Comitê de Desenvolvimento Socioeconômico, Ambiental e da Infraestrutura do Litoral Paulista. Um Comitê de Desenvolvimento Energético, e aí tem uma grande oportunidade com essa nova sede da Petrobras, nova sede regional da Petrobras em Santos, até de fazer um processo de cogeração, de climatização a gás, já que Santos vai ser a cidade da energia, do petróleo e do gás, dá uma oportunidade a mais para esse energético. A questão da formação e qualificação da mão de obra, foi citado aqui a criação do curso de Engenharia do Petróleo em Santos pela Politécnica, transferência para lá, as participações governamentais, a questão toda dos royalties que nós estamos acompanhando e a questão da tecnologia e inovação. Particularmente nesse Comitê Técnico 1, que é o desenvolvimento da cadeia de fornecedores, nós temos feito algumas reuniões e temos aqui envolvimento de diversas secretarias e diversos parceiros, mas tendo como as ações em curso o fortalecimento da união e parcerias entre fornecedores e demandantes. O Estado não faz, o Estado não fabrica, mas o Estado dá oportunidades e está atento para essas oportunidades. Atuação para formalizar a rede Petro em São Paulo, atuação focada nas empresas que buscam inovação tecnológica para a melhoria da competitividade, implantação do Parque Tecnológico de Petróleo e Gás no Estado, isso é um assunto que nós estamos tratando fortemente em parceria com a Petrobras, acompanhamento das discussões no Congresso das leis voltadas para pesquisa e inovação, o Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, e avaliação de mecanismos para a criação de um centro de desenvolvimento de produtos com prototipagem, que facilita a atuação das empresas. Em breves palavras, era isso que eu queria dizer para vocês, focado principalmente na questão do desenvolvimento da cadeia de fornecedores, o que nós estamos fazendo, e dizer que todas os participantes, as entidades que têm participado de reuniões e das reuniões ampliadas do nosso centro de tecnologia, dos comitês técnicos, agradecer aí a participação das associações, do Sinaval, do CREA, da ABDIB, da Fiesp, da ABIMAC, enfim, todas elas.
É isso. Obrigado. O recado que eu queria passar é esse, dizer que vocês podem ter mais informações e a disponibilidade desses materiais que vão ser apresentados aqui hoje no nosso site, que é o www.energia.sp.gov.br. Lá vocês vão achar esse ícone, essa chaminha aqui do CPEG. Pode clicar na chaminha que vai aparecer lá um usuário, você só digitar CPEG com a senha CPEG. Então, pode consultar as nossas atividades e as apresentações também que estão sendo feitas aqui nesse workshop. Muito obrigado a todos, um bom dia de trabalho e convidar vocês agora para um cafezinho, rapidamente, 15 minutos. E já a gente volta para a próxima apresentação, que vai ser do Hernani Turazi, sobre o esclarecimento do CRCC, importante para a gente dar sequência. Muito obrigado mais uma vez.